A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos dar início aqui, ou continuar mais um estudo teológico. E hoje nós iremos falar sobre Atos dos Apóstolos. Seria aqui a continuação do Evangelho. Assim como nós estudamos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos seria uma continuação de Lucas. E é isso que do Evangelho de Lucas, isso que nós vamos estudar um pouco aqui. Porque o livro de Atos, ele é o segundo volume da obra, de Lucas, servindo como uma continuação direta do seu Evangelho. Ele vai narrar a expansão da igreja cristã, primitiva ainda, impulsionada aqui pelo Espírito Santo, começando tanto em Jerusalém até chegar ao centro do Império Romano. Autorias e fonte e propósito é de autoria lucana. A tradição cristã, e evidências internas, tanto o estudo das linguagens teológicas e referências cruzadas, todas elas atribuem o livro a Lucas, o chamado médico amado, o companheiro de Paulo. Digo companheiro de Paulo porque Lucas ele participou de partes das viagens missionárias de Paulo, o que lhe permitiu relatar eventos como uma testemunha ocular, especialmente em sessões de Atos, como Atos 16, Atos 20 e 27. Ali você vai encontrar Lucas usando a palavra nós. Entende-se ali que ele era testemunha ocular daquelas narrativas. Tratado foi um tratado a Teófilo, assim como o Evangelho. Atos ele é dedicado a Teófilo, possivelmente um funcionário, um funcionário romano de alto escalão. Significa também simbólico como amigo de Deus, que tem como objetivo de guardar e dar segurança sobre o ensino cristão. As fontes que Lucas usou ou utilizou. Para as sessões iniciais em Jerusalém, Lucas baseou-se em relatos orais, ou escritos da comunidade primitiva. Para as sessões de Paulo, ele utilizou a própria experiência de viagens e fontes de primeira mão, porque ali tinha Paulo ao seu lado. Assim como também ele utilizou fontes assim como Pedro, Tiago, para compor a narrativa de Atos. O título originalmente parte de um único rolo. O Evangelho de Lucas e Atos eram apenas um único rolo. E o título Atos dos Apóstolos ele veio após a obra ser separada para compor o cânon. Daí em diante ficou separado Lucas e Atos dos Apóstolos. Propósito foi demonstrar a continuação da obra de Jesus através do Espírito Santo e validar ali a inclusão dos gentios na fé e legitimar também o ministério de Paulo. A data e composição geralmente é datada entre o ano 60 e 63, após o fim da prisão de Paulo. Alguns estudiosos vão mais além a essa data, acredita que possa ser no ano 80 depois de Cristo, mas aqueles que acreditam nesta data vai encontrar aqui uma problemática, porque nem no Evangelho Lucas retrata e nem em Atos ele retrata sobre a queda de Jerusalém, do templo. Então, se possivelmente ele tivesse falado após esta data, acredita-se que ele teria relatado alguma coisa, pois foi um evento muito forte que ficou marcado ali entre o povo judeu. O local da composição, provavelmente escrito durante o período de Paulo, que Paulo passou na prisão,
possivelmente em Roma ou Cesareia. Algumas sugestões incluem a Caio ou até Antioquia. A estrutura e conteúdo, né, a visão panorâmica, quando nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vamos ver ali uma progressão geográfica, porque diz em Jerusalém. Do capítulo 1 a 7, vamos ver ali o Pentecoste, o início da igreja no ministério de Pedro. Aí diz em toda a Judéia e Samaria. Do capítulo 8 ao 12, vamos ver a perseguição, a expansão após a morte de Estevão e a conversão de Paulo. Depois diz de Judéia e Samaria. Depois até os confins da terra, no capítulo 13 e 28 de Atos, vamos ver ali as viagens missionárias de Paulo, chegando a Antioquia, Ásia Menor, Europa e finalmente em Roma. Então, podemos entender essa progressão geográfica em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo ele sendo cumprido em Atos e dando continuidade com a igreja primitiva até chegar em nós. Vamos assim dizer, é uma progressão geográfica que ela não parou em Atos dos Apóstolos. Ela começou em Atos e ela se estende até a nós. É chamado também de Atos de Pedro e Atos de Paulo, porque o livro ele concentra-se na primeira parte em Pedro, e Estevão também vai falar um pouco a respeito de Estevão, e a partir do capítulo 13 em diante ele vai focar no ministério de Paulo. O livro ele vai focar no ministério de Pedro, porque Pedro ele vai focar nos judeus, e Paulo ele vai focar nos gentios. Vai falar um pouco sobre os ministérios dos apóstolos, não muito, mas vai narrar como os apóstolos funcionaram como testemunha, curando, pregando com poder, sem destacar apenas um líder, mas uma ação conjunta da igreja. A relação entre Atos e as epístolas, e vamos ver aqui vamos dizer, um pouco de contraste, mas não chega a ser algo problemático, porque o retrato de Paulo em Atos é um apóstolo intérprete, mas muitas vezes focando em dialogar primeiro com judeus. E complementa Paulo nas epístolas, agora sendo um teólogo e pastor. O livro ele vai fornecer o contexto histórico das cartas paulinas, os detalhes históricos. A carta ela mostra as dificuldades pessoais de Paulo, enquanto Atos foca mais na história macro da expansão da expansão missionária. As características especiais em temas, vamos ver o Espírito Santo sendo tema oficial em Atos. Ele é o verdadeiro protagonista que vai impulsionar a igreja desde o Pentecoste. A igreja primitiva é apresentada aqui como um modelo de comunidade fraterna, vivendo em oração e partilhando os seus bens e também sofrendo perseguições. Vamos ver sinais, milagres e a oração como foco principal. O poder de Deus operando através dos apóstolos, curando o enfermo e libertando eles da prisão. A ordem judaica e gentil, que foi ali o grande debate, que é a transição do evangelho dentro do contexto judaico para o contexto dos gentios, que eram os não-judeus. As mulheres têm destaque especial também, porque vamos ver o papel dela, o papel das mulheres na igreja primitiva. O contraste que parece que há, mas não há, se nós entendermos como um evangelho do reino de Deus, porque enquanto as epístolas de Paulo ela foca em doutrina e correções específicas,
Atos ele vai fornecer o contexto histórico, né, das cartas, e, e a defesa, vamos ver que há um certo contraste para alguns, porque enquanto em Atos ele vai defender, vai trabalhar em defesa da lei, em Atos, melhor dizendo, em Gálatas, vamos ver ele falando sobre a liberdade. Mas não há contraste ali, porque ambos refletem ali uma missão central, que é levar o reino de Deus para o mundo gentil. Então, Atos e para entendermos as epístolas, as cartas paulinas, temos que entender Atos. Dificilmente vamos conseguir entender as viagens de Paulo, entender as cartas de Paulo, o contexto das viagens de Paulo, das cartas que Paulo escreveu, se nós não entendermos o Evangelho ou o Atos, que foi escrito por Lucas. Lucas ele vai aqui trazer um pano de fundo, vai trazer um contexto histórico fundamental para que possamos entender as cartas paulinas. Atos ele é um livro singular, onde todo cristão deveria ler para entender o começo da igreja primitiva, aonde tudo começou. Há um triunfo interessante dentro de Atos dos Apóstolos, porque apesar das perseguições intensas, o livro ele vai terminar com Paulo pregando em Roma, mostrando que o evangelho ele é irrefreável. O livro de Atos, acima de tudo, ele é um registro como o evangelho superou as barreiras geográficas, éticas e religiosas. Vamos dizer assim, o Atos ele é conhecido e o seu título é Atos dos Apóstolos. Mas para muitos teólogos e estudiosos bíblicos, afirma que o nome mais apropriado seria Atos do Espírito Santo, onde vamos ver o próprio Espírito Santo trabalhando no processo, no começo da igreja primitiva, dando força, libertando, curando e formando a igreja de Deus aqui na terra. Então eu convido a todos os que estão ouvindo, para que leiam Atos dos Apóstolos. Amém? E assim, depois continuaremos a próxima sessão, falando sobre as cartas paulinas. Fica na paz e até mais.